Fala, turma, vocês estão bom? Estamos aqui para mais um episódio do DiveraCast. A gente está com muito assunto bacana para falar hoje. A gente está com o Gustavo. Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite e estar conversando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar pelo projeto, bastante interessante. Assisti o primeiro episódio, gostei bastante e agradeço aí pelo convite. Bom, então vamos lá. Antes de começar a entrar nos nossos temas aqui, queria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Muita gente já te conhece, mas acredito que hoje, especialmente, tem muita gente fora de Brumadinho também que vai estar ouvindo a gente. Então eu queria que você falasse quem que é o Gustavo, além do Barcelos, além da política. Ah, claro. Eu sou Gustavo, sou advogado há 11 anos, né? Me formei em 2013, comecei a advogar em 2014 e sou professor universitário há algum tempo também, desde 2016. Militei em Brumadinho desde então, sou nascido em Brumadinho, sou natural de Brumadinho, né? Me mudei de lá pequeno com o divórcio dos meus pais, mas sempre fui muito ligado à cidade e estou lá há muitos anos nessa luta, nessa correria e a política de um tempo para cá, né? Mas sempre ligado de alguma forma, no bastidor ou mais à frente nos últimos tempos. Seu nome ficou muito em evidência ano passado, né? Principalmente à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, e foi especulado, né, que você seria candidato a prefeito ou a vereador. Tanto é que chegou até a ser exonerado. Até que parte disso fazia parte dos seus planos, do projeto? Até quando isso foi uma ideia? Quando que deixou de ser uma ideia ser candidato? Não, na verdade eu não fui exonerado. Eu fui exonerado em setembro. Exonerado não, eu fui pedir férias. Eu não cheguei a ser exonerado. Não. Na verdade, candidato a vereador eu nunca tive pretensão. Eu trabalhei antes de ser secretário de Desenvolvimento Social, eu fui secretário-geral da Câmara. Então eu conhecia aquela realidade, sabia como funcionava, e eu achava que como vereador eu não ia contribuir com o município. A prefeito, eu também acho que você tem que ter uma bagagem, você tem que ter uma história, e eu achava que naquele momento eu não estava preparado para aquilo. Talvez eu pudesse compor a chapa que o meu tio, que o Neném, fosse apoiar. Mas era um talvez, era uma ideia. Não havia uma promessa, não havia nada de concreto, né? Não havia nada prometido, não havia nada consolidado nesse sentido. Então, assim, eu estava ali para contribuir com o governo, obviamente, e se acontecesse, ótimo. Se não acontecesse, tudo bem também. Era essa a ideia. A vereadora eu não quis sair mesmo, houve uma insistência por parte de algumas pessoas, eu não quis mesmo, por inúmeros motivos, mas é porque realmente naquele momento eu achava que não era adequado. Hoje já tem uma bagagem, uma certa bagagem, né? Na verdade, à frente da secretaria, seu nome foi muito bem aceito, né? Foi um trabalho muito bem elogiado. Graças a Deus. Ano que vem tem eleições e a gente tem muitos nomes ali saindo em Brumadinho, possíveis candidatos a deputado. Seu nome é um dos que falam também. Você tem essa pretensão? A princípio, não, mas eu não descarto nada nessa vida, né? Por exemplo, nunca pensei que eu ia para a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E foi, assim, uma surpresa super agradável. O desenvolvimento social me ensinou muita coisa. Aprendi muito com os servidores, com a pasta, com a matéria, com tudo aquilo. Então, assim, eu não descarto hipótese nenhuma. Hoje não, mas não descarto. Meu plano é um pouco mais à frente, sabe? Eu acho que é o que eu te falei. É complexo você chegar e falar, eu vou ser isso sem você ter uma bagagem. Eu acho que eu já tenho uma bagagenzinha, mas eu tenho muito a aprender ainda, e eu estou estudando, e estou aprendendo, eu acompanho, eu não paro. Né? Às vezes parece, cadê o Gustavo? De alguma forma eu estou observando tudo que está acontecendo em Brumadinho e no Brasil e no mundo. Você falou de um pouco mais a longo prazo, e qual que seria esse plano a longo prazo? Não, pois não dá pra gente dizer, a gente não pensa, né, o dia de amanhã, a gente não sabe, o futuro é incerto, mas eu pretendo de alguma forma entrar na política, porque eu acho que pra você entrar na política, você tem que entender por que você quer entrar na política.
Eu acho que isso é o mais importante, se fazer essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta. Qual que é o seu propósito? Porque tem gente que tem um propósito de poder. Ah, quero, né, ser poderoso, quero me sentir bem, é meu ego. O meu não. O meu propósito é um propósito de vida mesmo, de poder ajudar as pessoas. Eu fui criado dentro de uma casa muito política. A gente recebia as pessoas, tinha que compartilhar, tudo era muito compartilhado, sabe? Eu brinco que eu demorei a ter um quarto, por exemplo. Um quarto que era meu, porque sempre chegava uma visita, que a casa era central, então eu recebia o pessoal da zona rural, então eu tinha que ceder. Então, assim, naturalmente, eu fui criado num ambiente político. Então, a política é uma coisa que eu gosto desde que eu me entendo por gente. Eu sou filiado a partido político desde que eu podia me filiar, desde 18 anos de idade. Então, a política, ela está dentre as coisas que talvez eu vá fazer na minha vida, né? Por exemplo, eu sou advogado. Antes de ser advogado, eu nunca tinha pensado em ser advogado. E eu gosto de ser advogado. Não me arrependo, faria direito de novo. Então, assim, política é uma coisa que eu gosto e que talvez eu vá um dia ter um cargo eletivo, não sei, enfim. Tem que aguardar mais um tiquinho pra gente saber essa aí, né? Sim, vamos ter que... Mas a gente falando sobre o seu trabalho, a secretaria, igual eu disse, seu nome foi muito bem aceito, seu trabalho foi muito elogiado, seu nome realmente ficou em evidência. E hoje a gente também tem o João, e ele também tem sido aceito, né, pela população em geral. Queria que você avaliasse como ele está levando a pasta, a que ponto que você deixou, se você esperava algo mais ou se está no caminho certo. Olha, realmente eu tenho ouvido elogios a respeito do João, que é muito bom. A Secretaria de Desenvolvimento Social é uma secretaria muito complexa, sobretudo depois do crime da Vale. Porque a vulnerabilidade aumenta, a secretaria que abrange, que recebe essas pessoas é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Todo mundo bate na porta da Secretaria de Desenvolvimento Social. Às vezes a pessoa, eu tô com uma pessoa com um problema de saúde. Vai lá no social, um problema de saúde que não é relacionado a emergência, sei lá. Tem que internar uma pessoa da família. Vai no social, e é uma questão de saúde. Então é uma secretaria que ela meio que faz uma triagem para todas as outras secretarias, né? A gente trabalha com as pessoas com deficiência, com mulheres, com moradores de rua, com criança e adolescente, enfim, com o público, com os PCDs, com o público que está em vulnerabilidade de um modo geral. Então, é uma secretaria que, quando você chega, você é impactado. E quando eu cheguei, eu peguei um trabalho muito bom, vindo da Cristiane Passos, doutora Cirlei, enfim, Valci passou pela secretaria, peguei uma secretaria bem estruturada, o prefeito, né, o Neném, tinha conseguido, pós-rompimento, estruturar muito bem a secretaria em questão de equipamento, em questão de funcionários, mas também cheio de desafios. Era ali um pós-enchente, ainda estava pagando aquele auxílio emergencial da enchente, tinha o Recupera Minas para pagar, que era um recurso do governo do estado, então foi uma correria muito louca. No período de transição, quando o Gabriel ganhou as eleições, eu tentei, assim, todas as pessoas que estão nessa gestão, eu tentei fazer tudo o que eu pudesse para que ficasse tudo redondinho. Por quê? Porque quando você faz um bom trabalho, né, com toda a modéstia do mundo, mas eu tentei fazer o meu melhor enquanto eu estive lá, eu queria que continuasse, porque ali estão as pessoas que eu gosto, do meu município, meus conterrâneos, as pessoas que você cria laço, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, você tem que ter essa coisa de gostar das pessoas, gostar de conviver, de estar perto das pessoas. Eu gosto muito disso. Então, eu acho que, assim, eu não acompanho tão de perto o trabalho dele. Eu percebo que tem um trabalho midiático forte. Acho que ele deve ser candidato nas próximas eleições. Eu percebo isso, que tem essa pegada. Pelo que eu vejo em rede social, legal. Com algumas ressalvas de algumas coisas que eu não concordo. Mas aí é bastante técnico e de questões técnicas no sentido orçamentário, de como está sendo levado isso. Agora... mais da questão
Tem algumas questões também, por exemplo, de algumas pessoas, muita gente me procura, me liga, Gustavo, cortou meu aluguel social, o que eu faço? Gustavo, eu preciso de resolver um problema relacionado à vaga no lar dos idosos, como é que eu faço? Às vezes é a falta de informação, às vezes a pessoa está me procurando, não procurou lá ainda, então não dá para eu julgar. O que eu tenho visto, parece que ele tem se dedicado bastante, e isso que é o mais importante, né? Falando em relação até questão midiática da parte deles, a gente viu que eles mudaram o nome de muitas coisas em Brumadinho e continuou aquele projeto, né? A gente teve uma mudança importante que foi no auxílio transporte, que eles mudaram o nome. Eu sei que teve alguma alteração ali nas casas populares, parece que alteraram até mesmo o tamanho das casas populares. Não sei se você tem acompanhado as casas populares. Na verdade, isso é bem complexo das casas populares. Teve uma mudança do nome, parece que agora é Transportando Sonhos. É uma lei que ela tinha sido mudada em 2023, porque já existia, não foi uma lei que foi ideia da minha cabeça. A ideia de expandi-la foi minha. Né? O pessoal recebia, sei lá, tinha 20 pessoas que recebiam um valor que não chegava a R$200. A gente... mais de 100 pessoas recebendo quase R$400. Aí sim, mas já existia a ideia. E aí eles entraram, fizeram algumas mudanças, mudou o nome, eu acho que eu entendo, né? É uma questão de política, não é uma política de Estado, é uma política de governo, é um governo que né, assim, eu não posso dizer porque eu não estou lá, mas eu vejo que eles pretendem talvez uma reeleição, enfim. Então eles vão fazendo uma certa política que é natural. Né? Depende do objetivo do político, talvez seja esse. E como eu disse, parece que ele tem pretensões políticas, então ele vai trabalhar exatamente dessa forma. Mas, com relação às casas populares, as casas populares é algo que mexe comigo, por quê? Porque em 2024, a gente criou uma lei de um sistema municipal de habitação e interesse social, que aí criava o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, que aí reformulava o Fundo de Habitação e Interesse Social, que já tinha sido criado pelo Brandão em 2013. Só existia o fundo criado, o resto não existia. Criou a Política Municipal de Assistência Social, de Habitação e Interesse Social, e o Plano Municipal para isso. Tudo isso pelas questões das casas populares. Por quê? O desenvolvimento social constrói casa popular? Não. Mas é ele que vai criar os critérios, o conselho que vai criar os critérios de elegibilidade de quem vai ganhar ou não vai ganhar a casa popular. O projeto das casas populares, a princípio, ele era um projeto de obrigação de fazer da Vale. E aí, Islander, o que acontece? Já veio desenhado, são 260 casas, claro que poderiam haver algumas mudanças, mas ele já veio desenhado. Por exemplo, são casas, não é vertical, é horizontal, né? São casas mesmo. Hoje em dia isso até está fora de moda, se você olhar na política habitacional, está fora de moda, não tinha como mudar certas coisas. Para você mudar demanda tempo, você vai atrasar a entrega. E assim, as casas populares, isso que eu ia falar que me incomoda. Por exemplo, existia uma licitação para a construção das casas populares de 2013. Ela foi aberta em dezembro de 2013, eu não me esqueço. E esse grupo político que agora está na gestão foi lá impugnar essa licitação, de forma absolutamente eleitoreira naquele momento. Por quê? Existe um orçamento para fazer as casas populares previsto de 113 milhões. Se inicialmente esse dinheiro está rendendo em conta. Quem ia fazer seria a Vale, era obrigação de fazer da Vale. Houve uma inversão da obrigação e essa obrigação passou a ser do município. A Vale executaria as obras? Não. O município ia executar. A Vale ia ter a obrigação só de pagar. O município ia executar. O município fez uma licitação, abriu uma licitação. É uma licitação difícil de fazer. Tanto é que se você procurar lá no site da prefeitura, vai ser construção de bairro. Porque não é só construir a casa, é toda a infraestrutura, são as ruas, rede de esgoto, abastecimento de água, luz, enfim. Quando você pensa em 260 casas, você pensa em mais ou menos 1.050 pessoas, aproximadamente. É um novo bairro, com novas ideias, novos problemas. Você tem que pensar, como que o CRAS vai atender aí? Vai ter um PSF? Não vai ter? Então, não é uma coisa tão simples assim.
E aí eles foram impugnar essa licitação acabou sendo revogada por uma questão até de logística, porque não valia a pena ficar brigando, era melhor abrir outra. E o pior disso, o orçamento que eu te falei era 113. Sabe quanto que tinha sido essa licitação, a empresa que tinha ganhado? 82 milhões. Ia sobrar dinheiro, ou seja, não havia ilegalidade nessa licitação. Tanto é que não teve nenhum problema, nenhuma condenação, nada disso, não tem nenhum problema. Então, assim, por uma questão, é melhor, a gente vai pensar no povo ou a gente vai pensar nas eleições? Eu acho que você tem que ter um cuidado, e isso é uma coisa que me incomodou muito com relação às casas populares. Me incomoda até hoje. As casas poderiam estar sendo construídas, ou até entregues, talvez, porque o método que ia construir é um método muito rápido, né? É modular, enfim. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela atua nos critérios, né? Ajudar a escolher os critérios, orientar o conselho, enfim. Ela não atua na construção, isso ela não pode atuar. E ela atua numa coisa que eu aprendi, que eu não conhecia, que é muito importante. Quando eu falo, vai criar um novo bairro, com 1.000 e tantas pessoas, com novos problemas, quem são as pessoas que vão para lá, né? O que vai acontecer? Como que o município, como que vão ser feitas políticas públicas para aquelas pessoas ali, né? Nós vamos tirar as pessoas que estão em áreas de risco, como é que vai ser isso? Não é fácil. Porque geralmente quando faz o loteamento, vão mudando em poucas pessoas. Agora um projeto desse não, vai todo mundo de uma vez só para lá, porque entrega tudo junto, né? Sim, e é um detalhe que essa casa, ela é uma casa doada, ela não é uma casa tipo Minha Casa Minha Vida, não existe uma prestação que a pessoa paga. Então, tudo isso tem que ser construído com muita, muita seriedade, porque senão você vai gerar um problema futuro muito grande. E aí, a gente foi aprender. Eu lembro que eu vim em Belo Horizonte para conhecer programas habitacionais que deram certo e que deram muito errado, tipo ali perto da Arena do Galo, o Vispressa 1 e 2. Pra você entender, você vim de perto, nós viemos em loco, andamos lá e vimos o problema social que foi criado. E aí aprendemos uma coisa que era o pré-morar, que é trabalhar com essas pessoas antes delas entrarem nessas casas, o durante e o pós-morar, né? Acompanhar essas famílias. E para isso, na época, eu procurei uma assistente social que era especialista, que tinha trabalhado com isso, que foi trabalhar, a Elisângela foi, uma indicação do Felipe Brandão, que é servidor de carreira na época, um cara que entende muito. Procurei pessoas, a Sergiana, na época estava lá também, que já tinha trabalhado com habitação, para a gente poder fazer isso da melhor maneira possível. Então, assim, eu espero que isso... Parece não, como eu te disse, eu acompanho sempre. Eu vi que eles estão mexendo na lei que a gente aprovou o ano passado. A gente não, os vereadores aprovaram que o Executivo apresentou. Então, eu acho que está dando continuidade, não sei como é que está o Conselho, mas acredito que as coisas estão caminhando. E espero que caminhem, né? Porque já tem quanto tempo? As pessoas querem essas casas populares, né? Agora, falando em relação à atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social, os programas, majoritariamente, eles têm sido voltados para moradores que residiam em Brumadinho antes do crime da Vale, em 2019. Sim. O problema, né, é que não são só essas pessoas que moram lá. Isso é uma coisa que vem desde a gestão passada e da gestão atual também. Porque mesmo isso atrai as pessoas, a gente entende que se a gente for assistir todas essas pessoas que vieram para o Brumadinho depois, a gente acaba tirando de quem de fato sofreu por causa do crime da Vale. Mas o problema de você deixar essas pessoas desassistidas é porque pode ali impactar na segurança pública, em questão de até mesmo de saúde pública, né? Porque essas pessoas vêm, quando não conseguem algum tipo de assistência, pode talvez partir ali para o crime, né? Ou às vezes aumentar a nossa população de rua, que tem aumentado em Brumadinho. O que você acha que deveria ter sido feito, tanto na gestão passada, quanto na gestão atual? O marco temporal utilizado foi utilizado pela justiça, por exemplo. Né? Por exemplo, quem vai ter direito a receber o PTR hoje chamado? Foi usado o marco temporal da data do crime, não foi? 2019. Então, utilizou-se isso como marco temporal. Eu acho que é um marco temporal que ele tem um fim,
Realmente, porque o direito de ir e vir, as pessoas vão, moram onde elas quiserem, né? Ali ele estava tentando minimizar problemas, porque ali estava no olho do furacão. O problema só aumentava. O aluguel social que era, sei lá, não é esse o número, mas que eram 20 passaram a ser 100, por exemplo. É muito mais do que isso. Mas, então, assim, a questão você tinha que ter um controle, porque senão você não ia conseguir controlar. Mas, ao mesmo tempo, quando você pegar a lei do auxílio moradia, ela tem algumas questões que ela não usa o marco temporal. Por exemplo, vítima de violência doméstica, que foi até uma questão que foi mudada por uma lei federal. Não, o marco temporal não entra. A pessoa que teve a casa interditada em questão de chuva, ou porque a casa está em área de risco, qualquer problema, o marco temporal não entra. O marco temporal entrava para alguns casos, ele entra para alguns casos. A lei te dá essa capacidade de interpretação. Mas o marco temporal realmente era para tentar entender aquilo, até porque o aluguel social, ele é um benefício eventual temporário, né? A ideia é que aquela pessoa, no sufoco, ela fique ali dependendo da prefeitura e que depois ela consiga sair. A ideia é essa, né? Que ela consiga ter condições. Eu acho que ninguém gosta de receber isso. Eu acho que a pessoa queria ter o dinheiro para pagar. Então, é um benefício eventual. A assistência social, que é chamado de desenvolvimento social, ela busca exatamente isso. É fazer com que essas pessoas tenham independência, que elas sejam protagonistas das vidas delas, né? Que elas possam seguir em frente. Então, assim, são eventuais mesmo. Por isso que há uma cadeia. E o grande desafio do desenvolvimento social é esse. A pessoa entrou no CRAS. Aí ali, automaticamente, ela tem que ganhar uma cesta básica. Beleza, quem tem fome tem pressa. Isso aí tem que ser dado. Eu acho que não tem discussão. Segundo, vamos acompanhar, atualizar o Bolsa Família. Tem, não tem? Preenche, para não. É caso de BPC? Vamos ver se porque lá também a gente fazia isso. Eu lembro que eu acho que em 2024 foram mais de 700 BPCs. Depois disso, é caso de aluguel social? De auxílio moradia temporário, que chama. Não sei se o nome ainda tá, se eles já mudaram, mas era esse ou não. Beleza. Caso? Preenche os requisitos. Depois disso, vamos encaminhar para o Cine. O Cine também está ligado no desenvolvimento social. E ali a pessoa tem um emprego. E a partir daquele emprego, a vida dela começa a mudar, né? Se der tudo certo. Então a ideia, olha para você ver, a cadeia é muito bonita. E aí o grande desafio do desenvolvimento social é trabalhar em rede. Ao mesmo tempo, ali eu posso ter um problema que está relacionado à saúde. Então, hoje, o grande desafio, não só do desenvolvimento social, da administração pública, é trabalhar em rede. É uma engrenagem que, se ela for bem articulada, ela funciona e a gente consegue minimizar os problemas. Mas, naquele momento, realmente era necessário. O problema agora é que essa engrenagem ela vai perder uma peça muito grande, muito importante, que é justamente o PTR. Sim. Então, assim, provavelmente, né, o que a gente acha que vai acontecer é que o número de pessoas que vão procurar um auxílio no desenvolvimento social vai aumentar, porque essas pessoas que tinham ali todo mês, às vezes uma família de 4, 5 pessoas, talvez represente ali R$1.000, R$1.500, R$2.000 a mais, que vai deixar de cair na conta. Sim. Então, o desenvolvimento social ele vai passar por eu acredito que vai passar por uma fase de realmente teste agora, que a gente vai realmente ver como que vai reagir a isso. Na verdade, já passava. O PTR, né, quando ele virou, era primeiro um auxílio emergencial, né? Depois a Fundação Getúlio Vargas começou a administrar esse dinheiro e virou o Programa de Transferência de Renda. Ele tem um caráter indenizatório, a natureza jurídica desse dinheiro. Ele chama PTR, mas o caráter dele. Então, para você dar auxílio moradia, você não pode considerar ele como renda familiar. Entendi. Você dá o Bolsa Família, que é do governo federal. Também não pode. Não pode. Então, nenhum benefício da assistência era cortado ou era impedido por conta do PTR. O que a gente trabalhava, e era uma conversa que a gente tinha, e que era difícil de abordar com a população, era falar, olha, ele tem um fim. Educação financeira. Exatamente. Inclusive tem, se você entrar no site da Fundação Getúlio Vargas, lá no escopo do projeto deles, tem até um plano de educação financeira que a Fundação Getúlio Vargas, eu acho que era através da EDAS, enfim, era para ter feito com a população de Brasília. Eu nunca vi isso sendo feito.
E era difícil você trabalhar isso, porque quando você tocava no assunto, dava a impressão que você não queria que a pessoa conseguisse. Então, assim, uma casa, às vezes, que você tinha 5 pessoas recebendo integral, você não podia usar esse argumento, porque realmente era um direito da pessoa. Né? Lei é lei, né? Eu brinco, a lei é dura, mas ela é a lei. A lei é para mim, é para você, é para qualquer um. Graças a Deus que é assim. E tem que ser assim. Mas, realmente, com a ausência do PTR, por isso que esse assunto eu sempre tratei com muita responsabilidade, dizendo, ó, vai acabar. Já foi falado um dia que vai acabar. A previsão era abril do ano que vem, né? Acabou antes, mas vai acabar. Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser entendido com a população. Eu acredito que a Fundação Getúlio Vargas falhou em várias etapas desse processo todo do PTR, né? Certo. Mas eu acho que principalmente, igual você disse, esse pagamento ele tem caráter indenizatório. Só que não foi assim. Não foi. Acabou virando uma renda. Sim. Então o pessoal, ele se acostumou a receber ali durante 50 meses, né? Ter aquele dinheiro todo na conta. Se paga isso tudo de uma vez, aquela pessoa ela faz o que ela quiser, mas ela não muda o padrão de vida dela. Sim. Caiu aquele dinheiro, ele compra um carro, faz uma reforma, mas quando passa a virar uma renda, todo mês caindo ali, muda o padrão. Claro. E esse padrão vai mudar agora. Então, às vezes, as pessoas... Você falou que isso não era motivo para a pessoa não ser assistida. Sim. Mas, às vezes, as pessoas elas nem procuravam porque realmente não precisavam. Eu acredito que muita gente que não procurou, agora vai passar a procurar. Exatamente. É muito triste isso, né? Porque as pessoas começaram, sobretudo as mulheres, eu percebia isso, começaram a ter uma independência financeira, a poder comprar lá um negocinho que ela não comprava, a se divertir, que é um direito de todo mundo. Enfim, começou a ter uma independência, a poder conhecer lugares que antes não conhecia. É um direito de todos nós, né? A gente não tem que ter só comer arroz, feijão, né? O básico. Todo mundo tem direito de ter o máximo possível, né? A gente quer o bem para todo mundo, né? Não é alguns ter muito, outros ter poucos. Que todo mundo tenha muito. Eu acho que isso que é o bom da vida. É claro que a gente vive num país desigual, cheio de desigualdades. Me preocupa muito esse PTR. Eu lembro que durante a campanha eleitoral, eu apoiei o Guti, todo mundo sabe, né? Enfim. Eu tinha muito medo desse assunto. Eu lembro de conversar desse assunto com o Guti. Por quê? Porque eu sabia que prometer o que eles fizeram, tem um vídeo que roda aí, ó, sem parar. Falando que o pagamento seria... do Guilherme, do Gabriel, falando que vai acontecer. Eu pensava, vai acontecer como? Sabe? De onde que vai sair esse dinheiro? Deus abençoe, realmente, né? Que aconteça. Porque realmente é um caos. E é um caos para quem vai deixar de receber, que é todo mundo, no modo geral, mas para quem precisa e para quem não precisa. Porque o caos vai se instalar na cidade. E aí? Como que vai fazer? Como é que essas pessoas vão viver? Para muita gente, meio salário mínimo ou 1/4 de um salário mínimo não faz diferença. Mas para outras tantas pessoas... É sobrevivência. Exatamente. A pessoa já espera ali o dia primeiro pensando, eu vou lá nos Peluna, eu vou no BH, eu vou aonde for fazer minha compra. Ou então eu vou na farmácia comprar meu remédio. Porque o meu remédio o SUS não dá nesse caso. Você tá entendendo? É muito triste. E, sobretudo, a maneira que a Fundação fez, né? Foi de uma vez, veio a notícia e pronto. Muito triste. Agora, como foi uma promessa de campanha, isso que eu acho mais sério, como foi uma promessa de campanha, eu acredito que a atual gestão, e eu acho que aí ela pecou muito, deveria estar trabalhando isso de alguma forma internamente desde 1º de janeiro, ou desde antes, desde a transição. Desde o dia 7. Não, desde a transição, desde o dia que de foi outubro. eleito, né? Trabalhando isso, porque realmente uma hora a bomba ia estourar, não adianta. Pode ser que dê certo, pode ser. Aí vai ser mérito de quem, entende? Assim, é claro que esse é um assunto que a gente tem que tratar com muita responsabilidade, principalmente para as pessoas que estão vendo. A gente não quer criar nenhum caos, nem deixar ninguém em pânico. Claro. Mas, de fato, é um valor absurdo. Se a gente pegar da forma que foi prometido em campanha, que seria integral, a gente tem hoje Brumadinho cerca de 40 mil habitantes. Se a gente pegar vezes um salário mínimo, vezes 12, num ano isso vai dar mais de 600 milhões. A receita de Brumadinho, acho que não chega a esse valor. Deve estar girando em torno de 550. Mesmo se pagar talvez metade de um salário ali, não chega a esse valor. Assim, sem querer criar esse pânico no pessoal, mas a gente também precisa trazer um pouco da realidade. Sim.
porque até no começo dessa semana, o Guilherme Moraes deu entrevista por Sileno, dizendo que se a Vale, de fato, não pagasse um novo auxílio emergencial, Prefeitura e Câmara iam tentar chegar num ponto de fazer com que tivesse esse auxílio por parte da Prefeitura. Mas a gente pegando a receita de Brumadinho vai cair ainda mais. Né? Hoje a receita é muito boa justamente por causa da reparação, mas vai cair muito mais. Sendo bem realista e trazendo assim, de forma mais responsável, sem criar um caos na população, você acredita que é possível, nos moldes que foram prometidos, realizar esse pagamento? Nos moldes prometidos, só se tiver alguma ilegalidade para fazer. Legalmente, dentro da lei, pegar o dinheiro da prefeitura e fazer, na minha opinião, não. Não tô falando que não é para fazer. Eu acho que devia fazer, ué. Não prometeu? Então tenta cumprir. Agora, eu acho que eles têm que procurar mecanismos, outras maneiras, né? Lá tem jurídico, tem advogados ótimos lá dentro trabalhando, lá tem pessoas com experiência em administração pública trabalhando, né? Eles têm relacionamento com o governo federal, tem relacionamento deve ter com o governo do estado, com deputados, eu não sei. Eu acho que eles têm que procurar alguma maneira. Agora, é difícil encaixar isso na lógica, por isso que é tão complexo, né? Não promete que você não pode cumprir, tenha cuidado. É muito complexo, esse assunto é complexo. Agora, que eu acho que devia pagar, devia, não é? Não é assim que foi prometido? Mas eu não sei como é que eles vão fazer. E acredito que se pagar, não vai ser um mérito da prefeitura. Acho que se pagar vai ser o Estado tentando resolver. Porque a pressão também, ela vai na prefeitura? Vai, mas ela está indo no Estado, né? É ano de eleições, ano que vem. Agora. Então, assim, pode ser que tenha uma solução, mas não acredito que essa solução ela venha dentro do orçamento do município. Porque se vier, é aquela história, sabe o que é ditado? Vou desvestir um santo para vestir outro e vice-versa. E aí? E as outras coisas, outros serviços? Aí vão acabar? Entende? Mas a gente pegando o valor da receita, não é nem descobrir um santo, é descobrir a cidade inteira, porque é o valor da receita. Mas assim, a gente sabe que tem muitos processos ainda em andamento. Só que demanda tempo. Eu acho que ainda mais esse, que é mais complexo, né? Não é simplesmente amanhã um juiz bater o martelo, vai recorrer, então assim, demanda tempo e acho que quem tem fome, né, não pode esperar esse tempo. Sim, não. Exatamente. Existe um processo, o processo normal, que o MAB está atuando, a prefeitura entrou agora como interessado, um terceiro interessado, mas assim, não pode atuar diretamente. Mas existe um processo que o Neném entrou em 2021, que era um processo pedindo contra a Vale, na faixa de 12 bilhões, era o pedido, né? Pedir, você pode pedir tudo, lá na ação pedia. 12 bi, era dano moral, dano emergente, que é referente ao aumento do valor dos serviços públicos, e lucro cessante, por quê? Não ia diminuir o CEFEM, porque a mineração ia parar de minerar, né? Diminuir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e diminuir o ICMS, naturalmente, também. Tudo isso ia ser diminuído. Então tem essa ação está correndo. Só que essa ação está numa fase absolutamente inicial, está na fase ainda de especificação de provas. Eu entrei nessa ação essa semana para ver como é que tá, porque esse boato rolou, chega no ouvido da gente. E o município, depois que essa gestão entrou, a última petição que tem lá é de novembro de 2024. Gestão passada. Parado, então. Inclusive a última manifestação que está lá agora, que aconteceu agora em outubro, é o Ministério Público pedindo que seja intimado o procurador do município, ou o prefeito, não me lembro agora exatamente, para que se manifeste, né, que fale alguma coisa ali no processo. Então, assim, o pedido é para isso também, sabe? É porque também fica vendendo ilusão para as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que achar uma saída. Qual vai ser a saída? Mas é uma saída real, não é? Não pode ser uma mentira, né? Porque senão vai empurrando, vai inventando e as pessoas vão se iludindo, né? E assim, eu acho que o problema ele tornou maior do que seria, porque a gente sabia, de fato, que ia acabar uma hora, mas primeiro a gente tinha a previsão que acabaria em abril, se eu não me engano, e aí uns meses atrás falou que ia ser em dezembro, e aí faltando 10 dias para o último pagamento, fala assim, ó, acabou. A FGV, ela falhou, assim,
e muito, não só na parte de comunicação, falhou na parte de gestão. Esse dinheiro ele foi muito mal gerido, faltou muita transparência e que eu falo assim, sem medo de errar, porque a gente de fato não tem uma comunicação boa da parte da Fundação Getúlio Vargas e que é referência em questão de gestão, né? Infelizmente o Brumadinho falhou e quando não podia falhar, porque você chegar 10 dias por último pagamento e falar assim, olha, acabou, não tem dinheiro mais. E aí tem um outro problema que a gente não sabe, né? Agora a gente fica todo mundo com o pé atrás ali. Teve o pagamento do retroativo ontem. Sim. Muitas pessoas... Do retroativo das pessoas... Pode falar. Muitas pessoas não receberam, muita gente não sabia se tinha direito, porque como cortou, em março cortou pela metade, todas as pessoas achavam que receberia retroativo por causa disso. E tem muita gente assistindo nesse momento que quer saber quem de fato tem direito a esse retroativo. Pois é, as pessoas que entraram, que começaram a receber em novembro, a partir de novembro de 2023, é que tem direito a esse retroativo, ou seja, elas ainda não estavam no programa. Elas tinham pleiteado, mas ainda não tinham sido contempladas, entre aspas, né, pelo programa. Então elas têm parcelas a receber porque elas não receberam o anterior. Então são essas pessoas que deveriam ter recebido ontem, dia 28. Eu entrei no site da FGV hoje e vi. Já tem 3, acho que são 2 ou 3 comunicados com a data de ontem. Problemas sobre o pagamento. Problemas sobre o pagamento de ontem, que é do dia 28. E estou falando do PTR, né? Que muitas contas voltaram, porque é aquela conta caixa, aquela conta fácil, que pode ser até R$5.000. Algumas contas voltaram, eles não sabem o motivo, então eles vão entrar em contato com as pessoas por conta de questão de sigilo bancário. O banco não pode informar o porquê que voltou. Então, assim, não conseguiu cumprir porque realmente tem alguns problemas burocráticos. E, para além disso, ainda agora dia 31, né? Depois de amanhã, vai pagar o retroativo referente àquelas pessoas do antes do PTR, quando era o emergencial, que era o da Vale, antes de virar a gestora, a Fundação Getúlio Vargas. E aí as pessoas têm que observar isso também. Tem conta caixa fácil. Observa. Uma outra coisa que eu vi um aviso lá, cuidado com as mensagens, muitos golpes, não clica em link, lá a FGV fala, eu não mando link, então eles vão comunicar. Lá no site tem um 0800, liga nesse 0800, é uma peleja para falar, mas liga, tenta, não cai em golpe não, porque já tá, é problema demais, prejuízo demais. Mas aí que tá, quando eu falo que eles falharam na comunicação, e estão falhando ainda, porque a gente entra lá no site da FGV, mas a maioria do pessoal não entra. Então, assim, a gente não vê a FGV passando nas rádios de Brumadinho, não vê a FGV entrando em contato com os portais para ajudar nessa divulgação. Então, até hoje, o pagamento deveria ter acontecido ontem, até hoje tem gente que não sabe se tem direito. Sim. E até hoje tem gente que não recebeu nenhum centavo. E é quando eu falo da gestão, eles finalizaram, e agora tem o dinheiro para o retroativo. Só que tem pessoas que até hoje não recebeu nada. Será que o dinheiro que está lá sobrando vai dar para essas pessoas para cumprir todos esses retroativos? Não, ainda tem mais um aviso, agora eu estou lembrando. Que aí entra no que você está falando. Tem mais um comunicado lá que fala que quem teve indeferimento agora em outubro tem até 30 de novembro para recorrer ainda. Ou seja, tem mais gente que pode entrar. Inicialmente, se não me engano, eram 80 mil pessoas. Agora eu vou... Não, eu não sei o número total. A gente chegou em 165 quase. Não, hoje nós temos mais de 164 mil pessoas, mais de 164 que nós temos, né? Porque aí, gente, não é Brumadinho, é a bacia até Pompéu, né? São 26 cidades. Mas então, quem teve indeferido agora em outubro, ainda tem até 30 de novembro. Então isso não pode aumentar mais. Exatamente. Pode ser que aconteça. Se a pessoa tem lá, preenche os requisitos das documentações que são exigidos, como que eles vão negar? Apesar de que, né, tudo pode acontecer. Eu tenho caso judicial, por exemplo, né, de pessoa que morava em Brumadinho, mas por uma série de motivos não conseguia comprovar dentro dos documentos do rol taxativo, mas provava de inúmeras outras maneiras, isso lá no emergencial, lá atrás, que foi negado pela justiça, para você ter ideia, com prova testemunhal, com inúmeras provas, trabalhava, tinha vínculo, mostrava a casa, foto, enfim, outras provas. Então, assim,
houve muita injustiça nessa história, né? E para essas pessoas que estão com problema, essas pessoas que não receberam, qual que é o caminho que elas têm que seguir? Porque o call center que eles disponibilizaram, eu tentei ligar para pedir informação, eu não fui atendido. Eu te confesso que eu fiz o mesmo. O que acontece? Tem esse meu cliente antigo, lá atrás ele se mudou de Brumadinho, desapareceu, enfim. E aí ele me ligou quando ele viu essa mensagem do retroativo. Aí ele pensou, será que eu tenho uma chance? E aí eu liguei em nome dele. Eu fiquei... eu devo ter ficado com o telefone no Viva Voz rodando, esperando o atendimento, porque não tinha nenhuma opção pelo que eu queria, porque ele mudou de número de telefone. Aí não tinha como entrar lá, tem um login. Tinha que alterar, e mandava ligar no 0800. Deve ter ficado uns 40 minutos, eu deixei o telefone, fui fazer outras coisas, ninguém atendeu, eu falei, não vou desligar. Falei com ele, vai tentando aí pra você alterar o seu número de telefone para receber um código lá. Então, assim, realmente os canais são problemáticos. Eles têm um canal, eles têm presencial em Brumadinho ainda. Eu não sei se está naquele endereço ali da Vitor de Freitas. Tem que Na antiga confirmar. prefeitura ali, né? Eu realmente não sei. Também não sei. Nós temos, é só olhar no site que dá para saber aonde que é. Mas ainda está tendo atendimento presencial. Talvez seja o melhor caminho. E pela parte da Defensoria Pública, tem algum setor que está destinado a resolver esses problemas? Que às vezes a pessoa vai lá e não consegue resolver também. Não. Defensoria Pública é muito engraçado, né? Que ela apareceu em Brumadinho, não tem nada contra a Defensoria Pública, tá, gente? Já vou esclarecer isso aqui antes. Acho que é um órgão essencial, né? São nossos colegas advogados públicos. Mas apareceu em Brumadinho depois do rompimento da barragem. E eu percebi que eles deram muita ênfase às questões relacionadas, sobretudo, aquelas ações de dano moral, psicológico, né, individual. Porque ali tinha sucumbência, enfim. Eu estou dizendo isso. Por quê? Porque na época do desenvolvimento social, que eu era secretário, muita gente me procurava, Gustavo, eu preciso de alguma coisa. Eu falava, tenta na defensoria. A pessoa já chegava. Tentei na defensoria só daqui 8 meses. Aí eu encaminhava a pessoa para o Núcleo de Prática Jurídica, que é a parceria da Faculdade ASA, com a Câmara Municipal. E às vezes, dependendo da matéria, porque lá não pode todas as matérias, dependendo da matéria, eles resolviam. Era muito mais rápido. Então, assim, não sei se a defensoria está com esse canal, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ir tentando administrativamente, depois ela vai ter que, talvez, constituir um advogado, porque se for esperar realmente a defensoria, a não ser que se crie, né, agora, né, tomara que eles estejam nos ouvindo e façam alguma coisa, mas procurar um advogado particular para resolver esse problema. E falando ainda sobre o fim do PTR e tudo mais, é fato que o PTR acabou. Não tem mais dinheiro em caixa para seguir o PTR mês que vem. Sim. Então, segunda-feira, que seria o dia do pagamento, Brumadinho inteiro já não recebe mais esse dinheiro. Quando você estava à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, tinha um plano para colocar em prática, para minimizar esses problemas? Chegou a se pensar em algo? Porque a gente sabe que isso é inevitável, chegou mais cedo. E o Guilherme, ele deu na entrevista que ele deu para o Serlene, ele falou, olha, pegou todo mundo de surpresa. A gente trabalhava com data de abril e finalizou agora. Mas esse plano, ele só poderia ser executado em abril? Esse plano ele teria que estar pronto, assim, olha, quando acontecer... Não, sobretudo para ele, né? Sim. Que prometeu, né? Para ele não pegou de surpresa. Se ele prometeu, então é porque ele já tinha uma ideia ali, né? Para ele, eu digo para o governo, né? Eles tinham uma ideia. Porque a gente trabalhava com a ideia de que ia acabar. Era difícil trabalhar. A assistente social às vezes chegava e falava, nossa, se eu falar do dinheiro da Vale, eles usam essa expressão, né? Se eu falar do dinheiro da Vale, eu sou quase expulsa daquela casa. Mas havia essa conscientização de que... Porque o município Brumadinho é uma cidade que tem assim, um diferencial em benefícios eventuais. Lá um auxílio moradia é R$1.000. Você pode olhar, Belo Horizonte você não vai... Eu acredito que deve ser meio salário, menos de R$1.000, uns R$500. Eu lembro que a gente conversava com outros secretários, reunia com outras pessoas, eles ficavam impressionados com essas questões que tem, mas é porque é um município que tem dinheiro, né? Mas que é um dinheiro também acaba, né? De onde você tira, não coloca, você não busca mais receita, você não vai ter mais dinheiro. E aí, como é que vai fazer? Mas sim, trabalhava.
Agora, é o que eu te falei, é uma irresponsabilidade muito grande prometer. Eu acho que falar, olha, nós vamos fazer de tudo para conseguir. Nós vamos correr atrás, tudo bem. Agora fala, não, vai ter, que é esse o termo, quando você vê. Né? E é bem enfático, quando você vê o vídeo, é bem enfático. Essa foi a principal promessa de campanha. Assim, não querendo defender eles agora, mas eles assumiram e logo em março ali já cortaram pela metade, né, o que recebiam. E agora, pegos de surpresa também. Isso que a pergunta que eu te faço é se tinha não é só essa conscientização, mas algo de concreto para ser aplicado. Porque esse pagamento finalizando agora não impacta só famílias vulneráveis, impacta um comércio em geral em Brumadinho. Não, existiam políticas públicas que já eram feitas. Agora, ali o governo não vivia no mundo da fantasia. Eles fizeram uma promessa no mundo da fantasia. Quer dizer, para quem assistiu, eu não acreditava que aquela promessa, né? Você falou aí agora, isso foi a grande. Foi a principal promessa. A principal promessa. Eu não via dessa maneira, porque eu achava que era uma promessa mentirosa. Então eu pensava, o povo não vai acreditar numa coisa dessa, sabe? É inacreditável, na minha cabeça era inacreditável. Gustavo, então, assim, eu acredito que se uma pessoa promete alguma coisa, ela deve ter alguma coisa atrás que ela tá pensando, enfim. Não concordo quando você fala que foi pego de surpresa. É pego de surpresa quem não prometeu. Agora, quem prometeu é porque tinha alguma saída. E aí? Mas eu falo que são pego de surpresa pelo tempo, né? Lá na entrevista que ele fala que eles trabalhavam com a data de abril. A minha pergunta, eu espero que depois ele consiga explicar para a gente, é por que não pode colocar esse planejamento que ele fez em abril para funcionar agora, já é a segunda-feira, que a gente precisa de ter uma resposta. Ah, claro, concordo. Como eu falei assim, esse pagamento ele influencia em Brumadinho de uma forma geral, no comércio e tudo mais. Todas as pessoas, da mais rica a mais pobre. Cara, e assim, para todo mundo mesmo, até quem aumentou ali o seu aluguel, tinha uma casa alugando ali, aumentou o seu aluguel, e o aluguel em Brumadinho realmente subiu muito, vai parar de alugar. Então, assim, impactou... a loja que vende um tanto vai parar de vender, o comerciante. Então não é só aquela pessoa que paga aluguel ou que tá o mais humilde. Impacta todas as pessoas. Não tem jeito. É um impacto geral, é super preocupante. Porque realmente a pessoa incorporou aquilo à renda dela, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta, não é? Isso é uma máxima da vida, né? A gente ouve os mais velhos falar, e é verdade. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Infelizmente, Deus abençoe que até lá a gente, né, que eles consigam achar uma solução. Tomara, mas realmente acho que houve uma irresponsabilidade nesse tipo de promessa, compromisso, sei lá. Eu acredito que esse é um problema até maior do que a gente está imaginando, né? Mas não vamos... não dá para saber o futuro. Vamos esticar muito isso aqui, não. Eu espero que tenha oportunidade da gestão também vir aqui, poder conversar com a gente, principalmente nesse momento, né? A Vale, agora até voltando para um assunto que está acontecendo nesse momento, né? Que é a manifestação lá em Mauro Campos, né, já está aí, eu acho que quase umas 40 horas já de manifestação. E aí, cara, quando você fecha a linha férrea, você não está atrapalhando só a Vale, que tem outras empresas que utilizam também a linha férrea, né? Na verdade, a linha férrea é da MRS. É porque a Vale é a maior acionista da MRS. Eu acho que a ideia dos manifestantes é essa, sabe? Mas porque como transporta minério, eu acho que liga uma coisa na outra. Eu acho que essa é a ideia, sim, tá? Sim. A Vale, ela já tem uma liminar que proíbe manifestação na portaria da Vale, proíbe manifestação na entrada de Brumadinho, né? Então, assim, os povos originários, eles tiveram uma grande sacada, falaram assim, não, a gente não pode fazer aqui, então a gente vai fechar a linha férrea. Só que, muito provavelmente, a Vale já está correndo atrás porque ali não tem hora. Eu conversei com alguns manifestantes, ele não tem hora para acabar. Você acredita que vai ter uma pressão das outras empresas, das outras mineradoras, tanto para cima da Vale, quanto para as instituições de justiça, resolver esse problema? Vai, tomara. Porque isso não pode ficar muito tempo. É porque eu não acho tem como que separar uma linha férrea. Ali é o desespero, sabe? É o que a gente tá falando mesmo. É um desespero. Essas pessoas estão ali pela luta mesmo, cara.
Eu acho que eles estão ali porque realmente chegou no limite. Hoje é 29, sábado, né, cairia na sexta, que é o último dia útil, né? Sábado não tem dinheiro na conta. E aí? Tem gente que está contando com esse dinheiro. E quem fez, sei lá, um compromisso de prestação? Tá entendendo? É muito complicado. Mas a pergunta que eu falo até agora, você na pessoa de advogado, porque a Vale, muito provavelmente, ela tá mexendo seus pauzinhos ali, quando eu falo mexer seus pauzinhos, juridicamente, né? Não é fazer nada de errado, não. Né? Mas enfim, você acha que a Vale ela consegue? Porque não dá para você parar uma linha férrea durante muito tempo. E eles acreditavam, tanto é que eles ligaram aquele aviso lá que fica apitando, né? Justamente para tirar o pessoal, tipo, tá dando esse barulho que tá incomodando, a gente não consegue ficar aqui mais. E por mais que tenha falado de desespero, o pessoal tá fazendo de forma pacífica, né? Sim. Inclusive, os indígenas estão dando uma aula, né? O tempo que tá lá é porque realmente, né, a pessoa tá largando a vida dela, a casa dela, a família dela, para se dedicar a uma causa. O desespero é nesse sentido, sabe? Sim, sim. E é legítimo, porque tá lutando não é só por ela, é por todo mundo. Por todo mundo, né? Por todo mundo. Inclusive, teve uma das representantes dos indígenas lá que falou, olha, eu mesmo não recebo, mas estou aqui por vocês, porque eu moro, não lembro o local que ela falou que morava, mas que ela estava lá numa luta que realmente comunitária. Né? E hoje eu vi também que a prefeitura mandou alguns representantes, eu vi que até mesmo a secretária de Segurança Pública esteve lá, dizendo que vai garantir a segurança desse pessoal, mas a pergunta que eu te faço de advogado é essa, se a Vale, ela tem um prazo, pode chegar a qualquer momento, isso demora... Ela pode entrar com um pedido, né, na justiça, né, justiça, papel, aceita tudo. Pode entrar e pode ser deferido uma liminar. Mas isso do dia para a noite ou algo que demora? Pode ser do dia para a noite. Né? Eu já vi acontecer, inclusive já aconteceu, né? Aí depende do entendimento do juiz, depende de como que isso vai acontecer, né? Enfim, já tivemos manifestações grandes no Brasil, dos caminhoneiros, lembra? Sim. O caos que foi. Enfim, então, assim, depende muito de como a justiça vai entender isso. É óbvio que ela não vai querer ter prejuízo, né? O prejuízo para ela é muito pequeno, geralmente, mas ao longo de muitos dias ele vai ficando grande, né? E fora a imagem, né, da empresa. E aí a Vale já está mais queimada, então ela está tentando recuperar a imagem, de alguma forma. E aí, mais uma vez, está na mídia. Então, é complexo. Tipo assim, porque estranhamente, está tudo muito calmo. Né? Eles não estão ali, nem tentando negociar com o pessoal que está ali manifestando. Então, assim, esse que eu tô pensando nisso, que talvez eles já tenham uma cartada, tipo assim, eu sei que amanhã eles vão ser obrigados a sair. E aí meio que não vira que uma luta em vão. Entendi. Que não afete eles. Cara, a Vale é muito organizada, né, internamente. Então, talvez eles tenham um protocolo, vamos esperar, não sei, tá? Eu sei, assim, das vezes que a gente teve que lidar com a Vale de alguma forma. Tudo é muito chato lá. Chato no sentido de burocrático. Então, talvez eles estejam esperando um tempo. Vamos esperar até tantos dias, não sei. Isso não dá para saber. Mas que não vai perdurar, alguma coisa vai acontecer, né? Tomara que seja boa. E assim, tá até, eu falo assim, o pessoal tá até ajudando bastante, porque fizeram, né, e até nos grupos de WhatsApp, fizeram vaquinha ali para conseguir alimentar o pessoal que tá lá, servir água e tudo mais. Acho que, inclusive, não sei se foi feito, né, mas eu acredito que a Prefeitura de Mário Campos, tanto de Brumadinho, deveria dar um suporte maior, né, talvez colocar uma tenda pro pessoal ficar ali, assim, apesar que eu acho que deveria fazer algo mais, né, do que simplesmente você apoiar a manifestação. Mas eu acho que nesse momento está faltando mais uma postura que eles tinham antes de assumir a prefeitura. Tanto a prefeita de Mário Campos quanto lá em Brumadinho. Que eles tinham uma postura mais incisiva. Nesse momento está um pouco mais calmo. Um pouco não, está bem mais calmo. É claro que agora os problemas aumentaram para eles, né? Claro. Porque antes eles estavam ali na condição de vereador e estavam na condição de cobrar. E agora eles estão na condição de executar. Obviamente os problemas aumentaram, tipo assim, eles têm cuidado de uma cidade inteira, mas hoje é muito mais calmo do que era antes. Eu vejo que falta essa presença deles, do pessoal se sentir representado por alguém. Hoje já não tem mais essa representação. Nós temos a Camila de Casa Branca, que é uma das pessoas que luta, que tem aparecido muito pela luta, né, através da associação dela, mas dessas pessoas que você está falando aí, né, que estão agora
né, na prefeitura, realmente, né, houve uma mudança, eu acho, de objetivo, né? Então, agora, assim, talvez fosse um objetivo eleitoreiro, é o que eu falei, prometeu que não podia cumprir, agora ganhou, agora isso aqui é só para dar manutenção. Vou lá, faço um videozinho, beleza, forneço uma água, mas não preciso de aprofundar demais, sabe? Entendo o que você está querendo dizer. Acho que, inclusive, tomara que estejam nos bastidores trabalhando juridicamente, que é muito importante também, mais do que fazer vídeo, inclusive, né? Para que as coisas aconteçam de fato. Percebo uma mudança de postura mesmo. Não, como eu te disse, né? Objetivos, momentos diferentes, né? Eles tinham objetivos diferentes. A gente aqui também não pode ser hipócrita, porque o Guti e o Rafael, eles também tiveram uma promessa nesse sentido, né? É claro que agora a gente não tem como cobrar deles, eles não foram eleitos, né? Mas eles também fizeram uma promessa nesse sentido. Não vou lembrar eu também não da me forma lembro, que foi, mas eu sei que usaram a expressão auxílio Brumadinho, algo no sentido. Então, tipo assim, não era uma promessa só deles. Brumadinho sentia a necessidade de ter alguém para resolver esse problema e viram neles que eles teriam... Todos os candidatos. Havia uma cobrança popular, né, sobre isso. Realmente eu não me lembro como que foi. Não foi enfático como foi, porque tanto é que você não vê esse vídeo rodar dessa forma. Eu lembro que isso foi tratado de alguma forma, esse assunto. E assim, eu lembro que eu até me abstive e falei, olha... eu não quero tratar, sabe por quê? Porque eu acho que mexe com a dor de muita gente, eu acho que prometer para essas pessoas já sofreram demais, elas estão precisando ser cuidadas, então assim, não ilude as pessoas, trabalha com a verdade. Eu lembro que eu cheguei a marcar na época para o Guti uma reunião com o pessoal da gestão lá da Fundação Getúlio Vargas. Sim. Eu acho que ele não foi, ele não podia, teve que desmarcar, enfim, eu lembro que teve alguma coisa nesse sentido. Não me lembro com detalhes. Mas é igual você falou, né? A promessa deles, infelizmente, não tem o que fazer. Eles não foram eleitos. Quem foi eleito é que tem que cumprir o que prometeu, né? Não dá para você dizer, eles podem ter prometido o mundo. Mas não tem o que fazer. Eles não são mais, né? Eles não são mais, não. Eles não são prefeitos. Eu acabei... acho que eu até falei aqui, porque eu disse que o PTR acabou, mas ainda tem um processo lá, que a Vale ela tinha sido, não sei se é condenada a palavra, a fazer um novo depósito, e aí esse processo ele parou em março desse ano, se eu não me engano, abril. Que tá para ser julgado, né? Isso, não sabia quem ia julgar, e dia 22 agora definiu. Esse processo, você tem acompanhado ele? Como que tá esse processo? É algo que a gente pode esperar? Eu não tive acesso aos autos do processo. Até uma pessoa que é ligada a essa questão me falou sobre isso. Ela ia numa reunião com outras lideranças. Falei, me manda o número do processo para eu poder olhar, para eu poder acompanhar. Eu não sei se esse processo corre em segredo, eu não sei, enfim. Eu não sei detalhes desse processo. Pelo que eu entendi, parece que eles querem pegar de algum anexo, dos outros anexos, sim, e pegar esse dinheiro ou um fundo de contingência que existe para poder utilizar para fazer esse pagamento. Só que todo esse acordo ele foi pensado e ele tem uma questão que é muito forte, porque você pode ver, entra no site da FGV, tudo eles falam que houve participação popular. E nada houve, né? Na verdade, pode ter até havido, de alguma forma. Mas não foi divulgado. Eu lembro, Islander, quando foi escolher as obras da reparação, não esquece disso. A gente fez um movimento na Câmara chamando a população para usar o SERAC para votar. O asfalto de Bonfim, eu lembro que estava, o Corpo de Bombeiros, aquela questão, aquela estrada do Alberto Flores, sim, que duplica até Alberto Flores e faz melhorias até a BR-040 por Casa Branca, pelo Topo do Mundo e por Piedade Paropeba. Tudo isso estava para ser votado. Eu lembro que a nova sede da Polícia Civil, a nova delegacia de polícia, não foi votada, inclusive. E eu lembro que, não lembro números certos, mas menos de 3 mil pessoas do universo da população de Brumadinho que participou. Então, assim, houve participação popular? Não houve efetiva. Né? Isso baixo, foi divulgado? Né? Como é que foi feito isso?
Porque essas assessorias técnicas recebem milhões. Então, assim, o investimento para que a população participe, ele é o que deve ser maior, na minha opinião. E a gente tem um outro problema, infelizmente não vai dar para a gente entrar nisso, é justamente essas ATIs que falam, né? Foram também muito criticadas durante um tempo. A AEDAS agora teve um problema em questão da compra do imóvel, mas eles conseguiram explicar, não sei como é que tá, não acompanhei esse passo, não querem entrar eles estão rebatendo, né? Eles estão discutindo judicialmente, eles não concordam, eles falam que não fizeram, eles estão exercendo o direito deles de defesa, né? Enfim, mas tem essa discussão mesmo, enfim. Esse processo que está acontecendo, né, que agora definiu qual Câmara, não é? Quem vai poder... Qual desembargador? Vai poder... Esse processo, ele não pode demorar. A decisão não pode demorar. Quer dizer, juiz não tem prazo, né? Mas ela é uma decisão monocrática, pelo que eu estou entendendo. Monocrática é assim, a decisão de um desembargador, não é a decisão da Câmara, né? Do colegiado de desembargadores. Então é uma decisão que pode ser reformada, cabe recurso, enfim, tem muita coisa ali. É porque a Vale já foi intimada a fazer o pagamento uma primeira vez. Certo. Então, e aí houve um recurso. Mas tem outros recursos. Então isso aí pode ser... Eu não sei se a decisão é uma decisão monocrática, como que eu digo, do desembargador relator, ou se é uma decisão colegiada. Que aí, colegiada, ela tem uma força maior, que várias pessoas votam, né? Vários desembargadores, 3 votam sobre aquela questão. Agora, se for monocrática, é uma opinião de um desembargador. Ainda tem os outros que podem votar contra a opinião dele, ou acompanhá-lo. De toda forma, agora a gente vai ter que esperar mais, né? Não tem jeito. Tem que esperar e torcer, né? Para que dê certo, para que, enfim, dê certo e que isso seja tratado com mais responsabilidade, que eu acho que é o que faltou de muitas partes, de vários lugares, enfim. Com certeza. E a gente jamais torce para dar errado, muito pelo contrário, a gente torce para dar certo. A gente vê que aconteceram erros desde o rompimento até hoje, acontece erros onde não deveria acontecer. Infelizmente. A gente está chegando no final aqui, já está dando tempo. Queria te agradecer por ter vindo, né? Por ter explicado um pouquinho para o pessoal, tirado algumas dúvidas aqui. Queria, né, deixar um espaço aberto aqui para você quiser dar um recado para a população de Brumadinho, principalmente nesse momento, o que esperar e o que esperar também de você para o futuro. Cara, eu agradeço. Muito bom poder conversar, poder falar. Eu tive um momento aí de silêncio, porque eu acho que é importante você também ficar em silêncio, refletir, pensar. E assim, eu tô em Brumadinho praticamente todos os dias da semana. Às vezes eu presto consultoria, né? O meu escritório presta consultoria, eu tô em outras cidades, eu tô resolvendo, mas dou aula lá durante a semana. Tô sempre lá, atendo no escritório parceiro lá. Estou à disposição porque as pessoas precisarem, como eu sempre tive, antes de eu entrar na política, estou à disposição mesmo do que as pessoas precisarem. Meu telefone não para, enfim. Graças a Deus, as pessoas confiam na gente e acreditam na gente. E é isso, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E estamos construindo isso, né? A gente não está parado. A gente só precisa de que isso esteja organizado e que a gente possa, de fato, mudar a vida das pessoas. Eu acho que, para quem gosta de política igual eu gosto, igual meu tio Neném, que é uma pessoa que eu admiro e gosto, eu acho que tem que ter propósito. É o seu propósito? O que você quer com isso? Você quer ajudar as pessoas? É isso que eu quero, eu acho que é isso que ele quer e algumas pessoas que estão ao nosso redor querem. Então a gente vai lutar por isso. Eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que a política é para isso, né? Para mudar a vida das pessoas. Se não for, não tem sentido, Islander. Se não for, é melhor largar para lá. Então isso, a gente vai chegando no final. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui. Eu peço desculpa por não conseguir ler todos os comentários ali do chat, mas é porque senão eu acabo perdendo a concentração aqui e a gente vai para outro mundo. Espero que a gente tenha conseguido responder a maioria das perguntas do pessoal e a gente volta daqui 15 dias com um novo convidado. Até mais, um abraço.